Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Nesta aula, nesse subsídio, eu estarei aqui com os irmãos para nós refletirmos juntamente, né? Lembrando que a nossa revista deste primeiro trimestre tem como tema as parábolas de Lucas para os dias de hoje. E a próxima aula, a qual nós estudaremos juntamente com os nossos alunos, é a lição de número 7, que tem o tema O Grande Banquete. Nós estamos estudando neste trimestre as parábolas que se encontram no livro de Lucas. E para esta aula, a parábola que nós vamos estudar juntamente com os jovens é a parábola que se encontra em Lucas, capítulo 14, do verso de número 16 até o 24. Eu estarei aqui lendo e eu peço que os irmãos também acompanhem juntamente comigo esta leitura. Então começa assim no verso 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Bom, irmãos, nesta aula nós temos 3 objetivos, então. Primeiro, entender o contexto e a mensagem da parábola do grande banquete. Depois perceber que os religiosos da época de Jesus não aceitaram o convite de participar do movimento do reino. E, por fim, refletir sobre a necessidade de seguirmos e aceitarmos o convite de Jesus. Bom, a lição, todas as lições, ela tem um padrão, elas estão seguindo o padrão. Primeiro, então, nós contextualizamos a parábola. Nós, então, entendemos, primeiramente, aonde que esta parábola está inserida. Qual é o contexto imediato dessa parábola? Para, então, nós compreendermos qual é o significado da parábola, o significado contextual da parábola. E aí sim, então, nós aplicarmos a vida dos jovens, a vida prática dos jovens. Então, este padrão que nós estamos seguindo em todas as lições, em todas as aulas, e nesse subsídio nós também vamos seguir essa disposição e seguirmos este padrão. A parábola, então, do grande banquete, meus irmãos, ela está no contexto do capítulo de número 14. E o capítulo de número 14, então, começa relatando que Jesus foi convidado para uma festa na casa de um fariseu. E quando Jesus, então, é convidado a essa festa, e sendo essa festa em um sábado, Jesus vê um enfermo, uma pessoa enferma, e aí Jesus pergunta para aqueles que estavam na festa, para os peritos da lei, para os fariseus, se era lícito curar no sábado ou não. Lembrando que nós sabemos que o povo judeu, o povo de Israel, tinha como mandamento, então, guardar o sábado. E havia uma discussão do que poderia se fazer no sábado. O que era lícito fazer no sábado? Já que o sábado era um dia para se guardar, para não agir, para não trabalhar, simplesmente ficar recluso. Então, Jesus faz essa pergunta: é lícito curar no sábado? E eles ficam sem resposta. E Jesus, então, cura o enfermo. E aí eles ficam meio que sem entender essa atitude de Jesus. Depois, seguindo no texto, Jesus, então, começa a observar as atitudes de algumas pessoas dentro da festa, dentro do banquete feito pelo fariseu. Jesus começa a observar que haviam pessoas que estavam querendo lugar de honra,
que chegavam na festa e procuravam um lugar de honra. E aí, então, Jesus, ele dá um ensinamento. Ele fala, olha, quando vocês chegarem numa festa, quando vocês chegarem num banquete, não vai estar chegando aos lugares de honra. Porque pode ser que você esteja nesse lugar de honra e aí chega uma pessoa que é mais importante que você. E aí, o dono da festa vai chegar em você e vai dizer, olha, você pode se retirar porque chegou alguém mais importante? E aí você vai ser humilhado. Vai sair de lá humilhado. Então Jesus está explicando, olha, quando você chegar no banquete, quando você chegar a um lugar, quando você chegar em uma festa, procure os lugares humildes, não vai atrás dos lugares de honra. Para quê? Qualquer coisa, o dono da festa pode olhar para você e falar assim, não, você merece um lugar de honra. E aí ele pode te levar até esse lugar de honra. E aí você então será honrado, exaltado e não humilhado. Jesus então dá esta explicação e este ensinamento. E aí, Jesus, então, diz a eles que os humilhados serão exaltados. E os exaltados, então, eram que seriam humilhados. E aí, então, Jesus, ele se vira ao dono da festa e e dá um outro ensinamento. Veja, nós estamos aqui contextualizando uma parábola. Nós vamos chegar na parábola. Mas, professores, é importante primeiro nós fazermos essa contextualização. Nós explicarmos para os alunos aonde que está inserido esta parábola. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Contando aqui, resumindo o contexto. Jesus, então, logo dessa explicação da honra e da humilhação, de ser exaltado e ser humilhado, Jesus, então, se vira para o dono da festa e diz assim, olha, quando você for preparar uma festa, você não deve chamar os seus amigos, você não deve chamar os seus familiares, não deve chamar as pessoas ricas, mas você deve chamar os pobres, os aleijados, os enfermos, os doentes, os pobres. Por quê? Porque se você chamar os seus amigos, se você chamar então as pessoas ricas, as pessoas de bens, você será recompensado. Porque quando eles fizerem outra festa, logo eles vão lembrar de vocês e vão convidar vocês. E aí vocês vão ser recompensados. Mas você precisa chamar aqueles que não vão te recompensar, para que a sua recompensa não seja aqui. Quando, então, Jesus dá esta fala ao dono da festa e do banquete, um homem, então, se vira e diz assim, olha, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E é a partir desta afirmação que Jesus, então, começa a contar a parábola do grande banquete. Então, entendendo aqui o contexto da parábola, a gente percebe, então, que, neste contexto, Jesus está em uma casa onde tem fariseus, onde tem peritos da lei. E esses fariseus não sabem se é lícito curar no sábado, fazer o bem no sábado ou não. Porque eles são apegados à lei, eles são apegados às regras cerimoniais, eles são apegados às suas regras, às regras judaicas, às regras do seu povo. E eles não sabem se fazer o bem, se fazer o que é bem no sábado é lícito. Eles são apegados à lei. E aí Jesus mostra que é lícito curar no sábado, porque é lícito fazer o bem no sábado. E aí Jesus está... Então, depois ele começa a falar sobre a humilhação e a honra, de que os humilhados serão exaltados, de que tem pessoas que procuram um lugar de honra. E ele está falando isso para fariseus, para pessoas que são importantes, para as pessoas que se acham mais importantes. E é isso, e ele está explicando para eles, olha, sejam humildes, sejam humildes. E aí, então, Jesus explica que nós devemos, então, convidar pessoas para uma festa que não pode nos recompensar. E aí, a pessoa, então, diz, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. A partir daí, Jesus, então, começa a ensinar através de uma parábola. E a parábola do grande banquete é uma parábola simples. Resumindo a parábola, um homem foi dar uma festa, foi dar um grande banquete, prepara um grande banquete, e ele convida muitas pessoas. E no dia do grande banquete, então, quando se aproxima o grande banquete, ele manda chamar os convidados, aqueles a quem ele tinha convidado. E aí os convidados, então, começam a dar desculpas.
Olha, eu não posso ir por causa disso. Olha, porque eu comprei juntas de bois. Olha, porque eu me casei. E eles começam então a dar desculpas para não ir ao grande banquete, não ir à festa daquele dono, daquele homem. E aí então aquele homem fica irado, fica bravo. E aí fala para os servos, olha, então sai pela cidade, sai pelas ruas da cidade, chamando todos os pobres, todos os doentes, todos os aleijados, para vir até a minha festa, até o meu grande banquete. E aí os servos vão e fazem isso. E aí os servos voltam e falam assim para ele, olha, a gente já fez isso, fez o que o Senhor ordenou, contudo, ainda há lugar. E aí então o dono da festa, o homem, dono do banquete, que preparou o banquete, diz, olha, então vai a outros caminhos, quer dizer, saia da cidade, vai para outros cantos e faça vir pessoas, porque eu quero a minha casa cheia. Porque aqueles que não aceitaram o meu convite não vão mais participar da minha ceia e do meu grande banquete. Esta é a parábola, uma parábola simples, uma parábola fácil de ser entendida. Mas aqui, então, é importante nós também contextualizarmos um pouco essa parábola. Primeira coisa, meus professores, é importante a gente destacar que a ideia de um banquete de Deus não é algo novo do Novo Testamento. Quando eles ouviam a parábola do grande banquete de Jesus, eles sabiam do que eles estavam falando. E aquele homem que disse, olha, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, ele estava ele estava retomando uma ideia. Na verdade, ele estava retomando uma teologia que a gente já pode perceber no Antigo Testamento, que é a teologia do banquete final messiânico. Isto é, no Antigo Testamento, a gente já percebe que há uma ideia de que quando o Messias viesse, de que quando o Messias chegasse, então haveria um grande banquete. A gente pode ver isso, e os irmãos podem conferir comigo, lá em Isaías, capítulo de número 25, o verso de número 6, nós já vamos ter essa ideia do grande banquete messiânico. Preste atenção. Isaías 25 e o verso 6. Diz assim, neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Veja, quando aquele homem diz, feliz será aquele comer no banquete do reino de Deus, ele está retomando esta teologia, ele está retomando esta ideia do grande banquete final messiânico, de que quando o Messias chegasse, haveria um grande banquete. Então, a ideia do banquete do reino de Deus, o banquete dado por Deus, não é algo novo. Não é algo que os fariseus não sabiam, nunca tinham ouvido falar. Não, é algo que está imerso na cultura judaica e ali no povo de Israel. Eles sabiam do que eles estavam falando. Quando, então, Jesus começa a falar da parábola do grande banquete, ele já sabe do que ele está falando. Está falando, olha, Jesus está falando da parábola de um grande banquete. Opa, isso aí então está remontando ao banquete messiânico, ao banquete que o Messias nos dará. Veja, Jesus conta a parábola, mas ele sabe do que Jesus está dizendo, certo? Então, isso é importante, essa compreensão é importante. Ela é muito importante a gente saber que eles sabiam do que estavam se tratando. Quando falavam de banquete do reino de Deus, aquelas pessoas, aqueles fariseus, sabiam do que Jesus estava dizendo. E a gente pode ver também, em Apocalipse, os irmãos também podem ler, que também esta ideia se encontra lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 19 e o verso de número 9. Olha, é a mesma ideia, a mesma teologia. Vai dizer, olha, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Veja, em Apocalipse também nós temos a ideia do banquete de Deus, do banquete messiânico e das pessoas que seriam convidadas. Aquelas pessoas sabiam que aquela parábola do banquete, do grande banquete, não estava falando sobre qualquer festa, sobre qualquer banquete, mas que Jesus estava falando do banquete do Messias, o banquete final messiânico, o banquete que o próprio Deus prepararia para as pessoas que aceitassem e participassem do reino dele. Outra questão também contextual que é importante a gente
notar e a gente citar para os nossos alunos é a questão da hospitalidade. Para aquela época, a hospitalidade era algo muito importante. Então, era algo de muito valor você receber um convite para ir à casa de alguém. Não era como igual hoje, algo normal. Ou vai lá em casa. Ou aparece lá em casa. A gente fala assim, né? As pessoas falam assim, costumam falar assim quando se encontram e tal. E fala assim, olha, qualquer dia você aparece lá em casa. Como se fosse algo assim. Às vezes a gente fala só por falar, né? Ah, aparece lá em casa, lá, só por falar. Mas esse é o nosso contexto. Mas naquele contexto, um convite era algo muito relevante e muito importante. A hospitalidade era algo de muito valor. Então, receber um convite para um grande banquete, para uma festa, era muito importante. E recusar este convite, recusar um convite de um grande banquete, era quase como se fosse uma ofensa, um ato, digamos assim, muito mal educado. Você não poderia se desfazer de um convite de participar de um grande banquete. Só se houvesse mesmo alguma coisa que impossibilitasse isso. Mas um convite era quase que fosse uma obrigação. Você recebeu um convite para ir na casa de alguém, para ir num grande banquete, você era quase que obrigado a ir. As pessoas que recusavam eram mal vistas. Então, isso é algo também muito importante para a gente destacar. Que o convite para um banquete era algo de muito valor. A hospitalidade era algo de muito valor e recusar um convite desse era algo muito mal visto pelaquela sociedade. Terceiro ponto, também contextualizando aqui, é que quando a gente lê o texto, lá em Lucas, número 14, às vezes a gente tende a pensar que assim, mas parece que o convite foi feito em cima da hora, digamos assim. Eles não aceitaram o convite porque foi feito em cima da hora. E na verdade, não. Na verdade, o convite para um grande banquete era feito há muito tempo antes. Antes de acontecer o grande banquete, já havia o convite já era feito. O que acontece era quando se aproximava, então, do grande banquete, aí eles avisavam, olha, o banquete está pronto. É isso que ele fala no verso de número 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Quer dizer, venham. O convite já havia sido feito. Eles não foram pegos de surpresa. Esse é um outro ponto importante. Eles não foram pegos de surpresa. Nossa, esse convite está muito em cima da hora. Não vai dar, hein? Já tinha outro compromisso. Não existe isso. O convite já tinha sido feito há muito tempo antes. Eles que não se prepararam, eles que não deram valor ao convite, mas o convite já tinha sido feito. Então, são 3 pontos importantes. Primeiro, falarmos e notarmos que a teologia do banquete messiânico, a ideia desse banquete de Deus, já é algo que está inserido no Antigo Testamento e eles sabiam do que Jesus estava falando, de que banquete a que Jesus estava se referindo. Segunda coisa é dizer da importância da hospitalidade, de como era algo de muito valor. E terceiro, então, era nós visualizarmos que eles não foram pegos de surpresa. E por que falar essas 3 coisas? Porque quando a gente pensa nessas 3 coisas, a gente percebe que o convite não era para ser recusado. Porque se você recusa um convite desse, você é mal visto. E, na verdade, eles não foram pegos de surpresa, era um convite quase impossível de ser recusado. Não havia desculpas para recusar um convite, para recusar o convite do grande banquete. Este convite não era para ser recusado, não poderia ser recusado. Esse é um ponto importante. Mesmo assim, aquelas pessoas recusaram, mesmo sabendo do convite há muito tempo anterior, mesmo sabendo que a hospitalidade era algo muito importante, que eles seriam mal vistos. Mesmo assim, eles recusaram, endureceram o coração para um convite e recusaram. Então, este é o contexto da parábola, esta é a parábola e o contexto da parábola. Agora, a questão que nós propomos esse contexto para a gente então entendermos
qual é o significado da parábola? O que a parábola, então, queria dizer? O que a parábola, então, quer dizer contextualmente, biblicamente, o que a parábola ela está dizendo? Então, essa parábola ela é fácil de entendimento e ela tem um significado muito claro e muito evidente. Jesus está mostrando que o reino de Deus foi primeiro estendido para os judeus, para o povo de Israel. Jesus está mostrando que ele veio trazer as boas novas do reino, mas que aqueles que deveriam aceitar o convite de participar do grande banquete, eles rejeitaram. Estas pessoas rejeitaram o grande convite, preferindo se apegar então às suas desculpas, qualquer que seja. Eles não estavam aceitando o convite. Mas o que aconteceu? Os pobres, os enfermos, os humildes estavam aceitando e vivenciando as boas novas do reino de Deus. É isso que Jesus está mostrando para aqueles fariseus, para aquelas pessoas. Olha, o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, foi proclamada primeiro para vocês. Mas porque vocês querem ser exaltados, mas porque vocês se acham muito importante, vocês não estão reconhecendo esse chamado e este convite e vocês estão rejeitando. E os pobres, as pessoas humildes, os enfermos, os doentes, eles estão vivenciando este reino. Então ele começa o contexto, o capítulo 14 começa com Jesus curando um enfermo. Jesus curando um doente, ele está mostrando o seguinte: olha, um enfermo está aceitando e está vivenciando as boas novas do meu reino. Mas vocês não. E por que não? Porque vocês são pessoas orgulhosas. Porque vocês querem lugar de honra. Vocês não querem se submeter. Vocês não querem ser humildes. É isso que Jesus está falando. Este é o significado. Esta é a mensagem de Jesus para aquelas pessoas, para aqueles fariseus. Nós também vemos aqui que esta parábola se aproxima muito com o texto de João. Quando João vai dizer que, olha, lá em o Evangelho de João, primeiro capítulo, ele vai dizer assim que, olha, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quer dizer, é a mesma ideia. Eles estão em consonância. Lucas, esse texto de Lucas, do grande banquete, com esta ideia de João, de que, olha, o reino de Deus, de que o Messias, o grande banquete messiânico, ele foi proposto primeiro para o povo de Israel, para os judeus, para os fariseus, para aqueles que entendiam as Escrituras. Primeiro foram para essas pessoas. E veja, o texto lucano está recheado disso. Quando lá em Pentecoste, em Atos 2, acontece o Pentecoste, eles estão em Jerusalém. São os judeus que estão ali reunidos, orando e buscando. O Espírito Santo vem a partir deles, enche a vida deles, e aí eles começam a falar em outras línguas que os outros povos começam a entender. Veja, é a mesma coisa. Vem primeiro para quem está em Jerusalém. O Espírito Santo vem primeiro para os judeus, para os discípulos, para quem está em Jerusalém. E a partir deles, então, esse Espírito é expandido. Esta palavra, esta boa nova, ela é expandida. É isso que Jesus fala. Olha, vocês serão cheios do Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Primeiro, em Jerusalém. É a mesma ideia. Lucas está tratando desta mesma ideia. É isso que Lucas está falando. Olha, o banquete, o convite das boas novas do reino de Deus foi primeiro para os judeus. Mas vocês não aceitaram. Veio para o povo de Israel. Mas vocês não aceitaram. E como vocês não aceitaram, os enfermos, as pessoas que não são, as pessoas que são rejeitadas, as pessoas que estão à margem da sociedade, elas estão aceitando este convite e estão participando. Estão participando e estão sendo beneficiadas do reino de Deus, porque elas estão sendo curadas, elas estão sendo libertas. E o Evangelho está chegando, e as boas novas estão chegando a outros povos. Então, este é o significado da parábola. É isso que Jesus está mostrando para eles. Então, o convite primeiro, quando o Senhor fala assim, olha, não aceitaram o seu convite. Aí ele fala assim, então vai para a cidade. Ele continua na cidade. Olha, chama o pessoal da cidade. Aí eles chamam.
chama os rejeitados da cidade, os pobres da cidade, os humilhados da cidade. Quer dizer, está falando do povo de Israel. E aí ele fala assim, aí o servo fala assim, olha, nós já chamamos eles, mas ainda há lugar. E aí o Senhor fala assim, então vai por os outros caminhos. Quer dizer, expande, sai dessa cidade. Então faz o convite para outras pessoas, para outros povos. É isso que a parábola está mostrando. Que o reino de Deus não é um reino que é restrito a um povo. Não é um reino que é restrito ao povo judeu, ao povo de Israel. Não, o reino de Deus, ele se expande. E o convite para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do grande banquete, é estendido a todos os povos. E o convite é feito a todos os povos para participar do banquete e do reino de Deus. Então, este, é o significado da parábola, isso que Jesus está tentando dizer. Agora, indo para a parte 2 da nossa lição, como nós já contextualizamos a parábola, então agora nós vamos fazer as aplicações. Em cima desse entendimento, em cima dessa contextualização, nós temos que fazer então, juntamente com os jovens, as aplicações. E a primeira aplicação possível que nós podemos fazer a partir dessa parábola, com o ensinamento dessa parábola, é para nós tomarmos cuidado com as desculpas esfarrapadas. E aqui, irmãos, os professores eles podem citar 2 tipos de pessoas que dão desculpas para não aceitar o convite do reino de Deus. Primeiro, são pessoas que aceitaram já Cristo. Elas disseram sim. O primeiro sim, elas já disseram. Que foi o sim para Cristo, que foi o sim para o reino de Deus, que foi o sim para o Evangelho, para as boas novas. O sim da salvação. Olha, eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Tem pessoas que já disseram este sim. Só que tipo de desculpa ela dá? Ela dá um tipo de desculpa no segmento, após este sim. Então, elas aceitaram a Cristo Jesus. E elas fazem parte de uma comunidade de fé. E elas fazem parte da igreja. Então, tem jovens que se batizou, falou assim, não, eu vou tomar uma decisão, eu vou me batizar. E ele se batizou, ele disse sim ao batismo, ele disse sim ao convite de Jesus. Só que aí, ele começa a dar desculpas para ele agir no reino e em prol do reino de Deus. Então, veja, ele começa a dar várias desculpas para não participar do que a comunidade local produz. Ele começa a dar desculpas, ele começa... escola bíblica dominical, é um domingo de manhã. E aí ele começa, então, a inventar desculpas para não participar do movimento da comunidade local. Ele deu o primeiro sim, de aceitação a Cristo. Sim, ele é crente. Ele aceitou a Jesus, mas ele começa então a dar desculpas para não ser participante, para não ser um agente deste reino. Tudo que é proposto para ele fazer em prol do reino, ele dá desculpa. Então ele começa a dar desculpa. Olha, vai ter um evangelismo. Vai ter um evangelismo da Almadeza. Tal hora, em tal lugar, vai ter um evangelismo da Almadeza. Ele começa a dar as suas desculpas. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas amanhã eu acordo cedo para trabalhar. Ele começa a dar as suas desculpas para não ser um agente do reino de Deus. Há um convite para ele. Ei, venha não apenas aceitar a Cristo, mas venha ser participante, ser um agente deste reino. E o que ele faz? Ele dá desculpas. Ele começa a dar desculpas. Olha, participar da EBD, participar de um grupo de jovens, é muito cansativo, porque domingo é o meu único dia que eu tenho para descansar. É desculpa. Ele tem a semana inteira, ele trabalha, ele estuda e tal, aí chega no domingo, ele fala, não, eu quero descansar. É uma desculpa. Ele começa então a dar desculpas. E o interessante disso é que as desculpas que foram dadas pelos servos são desculpas esfarrapadas. São desculpas sem lógica. O primeiro vai dizer assim, olha, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O que tem a ver você comprar uma propriedade com ir numa festa e participar de um banquete? Não tem nexo. Aí o outro fala, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Também não faz sentido. Depois que compra, você experimenta? Não, você experimenta primeiro para depois comprar. Não faz sentido. E o outro diz que acabo de me casar, por isso não posso ir. Ele está tentando dar uma desculpa dentro da lei.
porque a lei dizia que aquele que casa tem 1 ano para não participar de questões militares. Militares, não sociais. E ele está usando essa brecha da lei para dar uma desculpa. Veja, mas são todas desculpas esfarrapadas. Não são desculpas com lógicas. Dava para eles ir na festa, dava para eles ir no grande banquete, dava para eles aceitarem um convite. Mas eles nem têm desculpas mesmo. Eles só inventam qualquer uma. E é assim que acontece. O primeiro grupo de pessoas, então, aceitam a Cristo, mas a partir disso começa a dar desculpas esfarrapadas para não participar do reino de Deus, para não ser agente do reino de Deus. Então ele dá desculpa para não ir na igreja, dá desculpa para não participar do grupo de jovens, ele dá desculpa para não participar no evangelismo, ele dá desculpa para não ir na escola bíblica dominical, ele dá desculpa para não orar, ele dá desculpa, vai dando desculpa, e ele vai inventando desculpas, sem lógicas. Mas vai, porque ele gasta tempo assistindo série, ele gasta tempo conversando no WhatsApp, ele gasta tempo com rede social, mas ele não tem tempo para ser um agente no reino de Deus. Quer dizer, é desculpa. Ah, eu preciso descansar. É uma desculpa. É uma desculpa, porque para outras coisas ele tem tempo. É desculpa esfarrapada. E a primeiro ensinamento, então, é para nós tomarmos cuidado. Cuidado com essas desculpas. Porque há um convite para nós, há um convite para todos os jovens, de não apenas aceitar a Cristo. Não apenas falar, não, eu aceito a Jesus. Não, o convite não para por aí. O convite se estende. Olha, aceite-me. Aceita Cristo, mas venha participar, venha ser um participante do meu reino, venha ser usado no meu reino. Este é o convite de Deus para nós, este é o convite de Deus para os jovens. Não é um convite para aceitar e pronto, estou com a minha salvação garantida, não preciso fazer mais nada. Não, o convite não é esse, o convite é para sermos participantes do reino de Deus. Então esse é o primeiro grupo. É o grupo que aceita Cristo, mas dá desculpas para não ser agente, para não participar no reino de Deus. E o segundo grupo é o grupo de pessoas e de jovens que estão na igreja e não tomaram a decisão de aceitar a Cristo, de ter a sua vida transformada. Eles estão na igreja porque, desde cedo, eles vão à igreja. Eles vão à igreja porque os pais deles levaram eles para a igreja desde pequeno. Então, ir para a igreja faz parte da rotina deles, faz parte da vida deles. E não ir na igreja é até meio estranho para eles. Até meio estranho, por quê? Porque foi a vida inteira. Ele foi para a igreja. Então, são pessoas que vão por osmose, sabe? Não vão porque elas têm um entendimento, não vão porque elas tomaram uma decisão. Não, elas estão na igreja, elas estão achando que estão participando do reino de Deus, simplesmente porque estão lá, estão com o corpo, estão fisicamente lá. Mas elas não tomaram uma decisão dentro delas. Elas não disseram sim ao convite de aceitar a Cristo e de ter a sua vida transformada e de participar do reino de Deus e experimentar as boas novas que liberta, que cura e que transforma. Elas não fizeram, elas não tomaram essa decisão. Elas estão lá. Então, elas vão no culto de domingo, mas no sábado à noite elas estão embaladas, elas estão em festas, elas estão em rodinhas de malfeitores, estão em rodinhas de más conversações, estão em rodinhas que não condiz com a palavra de Deus. Mas elas estão lá, nessas rodinhas, estão experimentando, estão fazendo o que todo mundo faz, o que as pessoas fazem. E chega no domingo, ela está lá na igreja. Mas por que ela está lá na igreja? Porque ela está com o corpo fisicamente. Ela não tomou ainda uma decisão. Ela não disse sim ao convite do evangelho que transforma e que é poder de Deus para a salvação e transformação. Ela não se decidiu ainda, ela não sabe se ela é crente de verdade ou não. Ela não sabe se ela quer se entregar a Deus ou não. Ela tem medo. Ah, mas eu tenho que parar com isso, vou ter que parar com aquilo. São essas pessoas. E elas dão desculpas. Muitas pessoas dão essas desculpas. Ah, eu sou jovem ainda. Poxa, mas eu acabei de entrar na faculdade, cara. Vai ser uma tentação danada. Vixe, vai ser difícil demais. São desculpas que as pessoas vão dando para não aceitar um convite e para não tomar uma decisão de mudança de vida. Então, o ensinamento da parábola é para nós tomarmos cuidado. É para essas pessoas tomarem uma decisão. Porque o Senhor disse assim, olha, as pessoas que recusaram o convite não participarão mais. As pessoas que recusaram não participarão mais. Nós estamos correndo perigo quando nós estamos indo à igreja, mas sem tomar uma atitude, sem tomar uma decisão de verdade, de servir a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Os jovens estão correndo perigo,
Porque o tempo está aí, o convite está aberto. Mas eles estão dizendo, não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Mas chegará o dia que o Senhor falar, olha, aqueles que recusaram o meu convite não participarão do meu grande banquete. Então, primeira lição é isso, cuidado com as desculpas esfarrapadas. Segundo, então, e quando os de dentro não enxergam o movimento do Senhor? O segundo ensinamento da parábola é para nós que, digamos assim, somos parecidos com os fariseus. Porque os fariseus conheciam as Escrituras. Os fariseus, eles sabiam que o Messias haveria de vir. Eles sabiam disso, eles sabiam das promessas, eles sabiam dos profetas, de Isaías e tudo mais, de todas as profecias sobre o Messias. Eles conheciam, eles faziam parte do povo de Deus. Mas quando o Messias veio, quando o Messias começou a fazer a sua obra, eles não entenderam o movimento de Jesus, eles não entenderam o movimento de Deus, eles não compreenderam, eles não perceberam que o Messias estava lá, ao lado deles, que o próprio Messias estava inaugurando o seu reino na terra. Eles não entenderam isso. Então, é para nós tomarmos cuidado com o ensinamento, porque por mais que nós conhecemos as Escrituras, nós não sabemos de tudo. E nós precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor e saber aonde que o Espírito está soprando. Outra coisa importante é que os fariseus, eles achavam que o reino de Deus era só para eles. Mas como já foi dito, o reino de Deus não é restrito a um povo, a um tipo de pessoa, mas ele se estende a todos os povos. E às vezes, nós estamos achando que o reino de Deus é somente para nós. Para nós. O evangelho é só para nós e nós estamos fechados na igreja. Não, a gente prega para a gente mesmo, a gente canta para a gente mesmo, a gente se fecha em nós mesmos. E Deus está falando, o meu reino, o meu grande banquete, não é para os que estão dentro da igreja, não é apenas para os que estão na igreja, é para ser estendido. Saia da cidade, chame as outras pessoas. Por quê? Porque eu quero a casa cheia. Este é o convite de Jesus para nós. Eu quero a casa cheia. A casa não é para ter só nós, irmãos. A casa não é para ter só a nossa mocidade, ter o nosso grupinho, a nossa panelinha, não. O evangelho, o grande banquete, é para ser expandido e estendido a todas as pessoas, porque a casa deve estar cheia. É o segundo, então, ensinamento dessa parábola. E, por fim, o terceiro ensinamento da parábola é que Jesus se importa com os necessitados. No reino de Deus, os mais necessitados, pobres e doentes, são privilegiados. A gente vê que Jesus ele diz assim, olha, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os perfeitos, ou os que se julgam perfeitos, ou os que se julgam puros. Não, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que sabem que estão perdidos. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de misericórdia. Eu vim para esses. Eu vim para essas pessoas. Eu vim exatamente para essas pessoas. Os necessitados são privilegiados. É isso que essa parábola nos ensina, que o reino de Deus é para essas pessoas. E que essas pessoas se beneficiam do Evangelho. Essas pessoas se beneficiam do Evangelho de libertação e de salvação. Deus privilegia essas pessoas. O reino de Deus é para chegar até essas pessoas. Isso quer dizer, então, que é uma responsabilidade nossa, como povo de Deus, levar o Evangelho a essas pessoas necessitadas, aos pobres. É uma missão nossa, como igreja, como jovens. A gente deve olhar para o nosso lado, a gente deve olhar para as pessoas que estão à nossa volta, para a comunidade que está à volta à nossa igreja e pensar, o que essa comunidade está precisando? Esta comunidade, ela é carente no quê? A gente precisa fazer essa pergunta e, como igreja, participar do movimento de Deus ao encontro dessas pessoas, dessa comunidade. O que esta comunidade está precisando? Tem comunidade que está precisando de alimento mesmo. Que as pessoas são carentes, são pobres, são necessitadas. O que a igreja deve fazer? Participar do movimento do reino de Deus e levar comida para essas pessoas. Outras comunidades precisam de alfabetização. E a igreja, então, deve olhar para essa necessidade e falar, não, é a nossa missão. Nós precisamos ir até essas pessoas. Porque Jesus se importa com os necessitados. Mais ainda, não é apenas com as pessoas que são pobres ou com as pessoas que são doentes, mas são com as pessoas
que necessitam de graça, de misericórdia. E são pessoas que muitas vezes são mal vistas por nós que estamos na igreja. Que nós olhamos e falamos, são pecadoras. Sabe, essas pessoas que a gente olha e fala, são pecadoras assim. Não, essa pessoa, meu Deus, ela está na maldade. Né? Essa pessoa, sabe, o Evangelho e o Reino de Deus é para essa pessoa e deve ser estendido para essas pessoas. Para essas pessoas que nós temos preconceitos. Para essas pessoas que a gente olha com muito preconceito. São. O Evangelho deve ser estendido aos transexuais. O Evangelho deve ser estendido aos homossexuais. O Evangelho deve ser entendido, deve ser estendido a essas pessoas. Nós devemos levar o Evangelho para essas pessoas, porque essas pessoas são necessitadas e carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e da salvação e da transformação. Se essas pessoas não ouvirem de nós o Evangelho que muda, que restaura e que transforma, como que elas vão ser mudadas e transformadas e perdoadas? Elas não vão conseguir. Quem deve levar o Evangelho e o convite desse grande banquete a essas pessoas somos nós. É eu e é você. É a responsabilidade dos nossos jovens, que está lá na faculdade e está vendo a malignidade se expandindo no mundo. As coisas tentando se tornar normais. Mas o nosso olhar não deve ser um olhar de julgamento, deve ser um olhar de misericórdia. Falando, essa pessoa carece de ouvir o Evangelho de Deus. Essa pessoa aqui carece de ouvir o convite do grande banquete. É a minha responsabilidade como jovem. Então, levar o Evangelho na onde eu trabalho e aonde eu estudo. Este, então, é o terceiro ensinamento desta parábola. Jesus se importa com os necessitados e nós devemos também nos importarmos. Concluindo, então, meus irmãos, a parábola do grande banquete narra a crítica de Jesus à elite intelectual e religiosa de seu tempo, que preferia suas festas, compromissos e afazeres ao invés de aceitar e participar do movimento do Salvador Jesus. Mas Jesus ama salvar e restaurar. Portanto, sempre haverá banquete e festa para todos aqueles que aceitarem a refeição de amor e graça de Jesus. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa usar a tua vida na sua aula e que você, juntamente com os jovens, possam chegar, então, nesta palavra de graça, nesta palavra do Evangelho. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, meu irmão.